Nesses últimos dias, nós temos discutido aqui a decisão do governo de fazer corte de verbas de uma maneira desrespeitando o Congresso, sem consultar-nos, sem avisar-nos. Também tem havido uma polêmica em torno ao corte de verbas das emendas de parlamentares. Eu quero dizer que, pessoalmente, acho até que não deveria haver emenda parlamentar. É perfeitamente possível ter um orçamento construído em conjunto, Poder Executivo, Poder Legislativo, sem que haja emenda que parta daqui. Mas tratam hoje a ideia de emendas parlamentares como se fosse uma coisa apenas de interesses fisiológicos, como se fosse de interesses apenas para o parlamentar e não para a sociedade. E fala-se em cortar recursos das emendas parlamentares sem analisar para onde elas iriam. O tal do corte linear. Em função disso que eu decidi trazer aqui hoje as emendas das quais eu participei, como membro da bancada dos parlamentares do Distrito Federal, os 8 deputados federais e os 3 senadores, e aquelas pessoas minhas. E deixar aqui claro quais foram essas emendas, aonde é que se deveria cortar ou não. Até porque, depois que eu coloco a emenda, eu não peço liberação. Isso é uma tarefa da entidade, porque não tem ninguém pessoal recebendo, entidade interessada. Vejam quais foram os objetivos das emendas da bancada do Distrito Federal e também daquelas que eu tomei iniciativa. Para a área de saúde, os recursos foram para o Centro de Oncologia do Hospital das Forças Armadas, para o Hospital Universitário da Universidade de Brasília, para o Hospital da Criança, para o Hospital Sara Kubitschek. Ou seja, recursos para a área de saúde foi mais de 50% do que foi colocado das emendas. Deve-se cortar recursos que vão para a saúde ou não? Essa é a pergunta. Depois, se a emenda foi originada do Congresso, de um parlamentar, ou se foi originada do Poder Executivo. Inclusive, essas emendas, em geral, da bancada, nós atendemos o pedido que vier do governo do Distrito Federal. Por isso, tem também emendas para drenagem e pavimentação, implantação de um trecho ferroviário entre Brasília e Lusiânia, a implantação do chamado veículo leve sobre pneus, a sede da Procuradoria-Geral do Trabalho, da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região, a Estação Biológica da Embrapa, a construção da circunscrição judiciária de Itapuã, o fomento à Fundação de Apoio à Pesquisa, que aporta dinheiro para o desenvolvimento de pesquisa no Distrito Federal, e ampliação do Centro de Convenções e ainda a adequação das BR 060, 080 e 450. É preciso deixar claro que essas emendas têm uma finalidade ou de infraestrutura ou social na área da educação e saúde. Na hora de analisar se deve haver corte sobre elas, tem que se ignorar se elas são de parlamentar ou não. Tem que se observar se elas têm finalidade de interesse social, de interesse coletivo ou de interesse fisiológico do parlamentar, que nem deveria ter apresentado emenda nesse sentido. Ainda no caso das emendas coletivas, nós tivemos recursos para 46 milhões para educação básica e infantil, para serviços consulares, para crianças e adolescentes, para quilombolas e para o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Ninguém pode dizer que qualquer desses objetivos são fisiológicos, são de interesses pessoais. Agora, se for necessário cortar, eu creio que deve ser cortado, porque eu venho denunciando aqui que os gastos públicos brasileiros estão muito elevados. E o senador Aloysio é um que também tem insistido nisso. Mas que se discuta antes com o Congresso e que se corte aquilo que for supérfluo, e tem muita coisa supérflua assim nos gastos do governo, e não aquilo que tem uma finalidade. No meu caso pessoal, que sou muito cuidadoso nisso, e volto a insistir, o ideal é que nem houvesse emenda parlamentar, houvesse diálogo com o parlamento. No meu caso pessoal, eu coloquei os recursos para reformar e ampliar as instalações do Colégio Militar de Brasília, para apoiar as ações educativas da Polícia Militar, para implantar uma biblioteca na cidade do Guará, aqui no Distrito Federal, para fomentar a capacitação técnica na Escola de Especialistas do Ministério da Aeronáutica.
Na área da saúde ainda, recursos para os hospitais da UNB, da cidade de Brasilândia, da Asa Norte, no plano piloto, da cidade de Sobradinho e da rede Sara, que todos nós conhecemos a seriedade e como funciona. Também recursos, e fico muito satisfeito disso, para modernizar as instalações do Departamento Científico do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E alguém pode dizer, mas um deputado de Brasília está colocando recursos no ITA, que é em São Paulo. O ITA é nacional, o ITA não é de São Paulo, está em São Paulo. O ITA é uma entidade que eu temo profundamente que entre numa crise forte, porque um grande número de seus profissionais, senadores, vão se aposentar agora, se eu não me engano, 1/3. E os salários que são pagos para os professores do ITA não vão atrair os profissionais com o brilhantismo que uma entidade como aquela precisa. Uma entidade que deu origem à Embraer. Se não fosse o ITA, não havia indústria aeronáutica no Brasil. Além disso, recursos para o PROANTAR, para monitorar as mudanças climáticas na Antártida. Não venham dizer que o PROANTAR não fica no Distrito Federal. O PROANTAR é do planeta. O ITA é do Brasil. O PROANTAR é do planeta. E dá um orgulho tremendo a nós brasileiros quando sabemos que somos um dos raros países que tem uma base permanente funcionando, fazendo pesquisas científicas na Antártida. Recursos para a UNB finalizar as obras do Centro de Estudos Avançados do Cerrado. Também para as áreas de saúde, segurança em Itapuã, implementação de conselhos tutelares no DF. Na cultura, recursos para os eventos de comemoração dos 50 anos da UNB e a realização na UNB do Festival Latino-Americano de Arte e Cultura. Aí pode dizer que tem um toque pessoal, sou da UNB. Muito bem, mas a UNB é a instituição local. E um toque pessoal ainda do FLAC. Foi quando eu era reitor, que foi feito o primeiro e o segundo Festival Latino-Americano de Arte e Cultura. Durante 15 dias, senadores, nós tivemos 15 mil pessoas de fora do Brasil envolvidas, dos quais 500 de fora do Brasil, envolvidas num imenso, grande festival em todas as áreas das artes. Finalmente, 20 anos depois, o novo reitor decidiu retomar esse evento dentro das comemorações dos 50 anos. Além disso, recursos para orquestras populares, via Secretaria de Saúde. Obras para o Centro Cultural e Desportivo da Ceilândia. Fomenta a cultura afro-brasileira. Tudo isso por meio de órgãos públicos. Nada para ONGs. Não tenho nada contra elas, mas eu evito colocar, tendo em vista as dificuldades de fazer a avaliação, de fazer o controle e o monitoramento. Os recursos vão para ministérios, vão para secretarias, e aí são aplicados. Eu quero falar isso, senador Pedro Simão, em parte como uma prestação de contas de quais foram as emendas que eu fiz nesse ano, mas em grande parte para dizer, em nome de todos os senadores e deputados, que dizer que emendas de parlamentares são, por definição, ruins, é um equívoco que o governo estará cometendo. O governo deveria fazer o contrário, de ver quais são as emendas que esses parlamentares apresentaram que interessam aos programas do governo. Pinça e coloca isso dentro do orçamento em vez de cortar, como estão dizendo que vai acontecer. Mas a minha grande preocupação no corte de gastos não está no corte de gastos. Nós vamos ter que cortar gastos, é questão de tempo. E eu espero que a gente faça isso antes que chegue a situação da Grécia, que está tendo de demitir 15 mil servidores esse ano, 150 ao longo dos próximos anos. Que é um erro também, porque não devia ser através da demissão, deveria ser outras formas que se tem, inclusive reduzindo os salários mais altos para manter o emprego dos que têm salários mais baixos. Nós não podemos deixar que o Brasil chegue nesse ponto. E se não tomarmos algumas medidas agora, como a Grécia não tomou 5 anos atrás, nós podemos passar por períodos não exatamente iguais, por causa do tamanho do Brasil, porque nós somos donos da nossa moeda, mas podemos passar por situações difíceis. Então, não sou contra corte de gasto, sou contra desperdícios, como estão ocorrendo atualmente. O que me incomoda,
primeiro lugar, é que isso não seja esse corte fruto de um diálogo, de um debate com o Congresso. Como se tudo o que a gente fez para aprovar o orçamento fosse uma pantomima, uma brincadeira, uma farsa, uma ilusão, um carnaval antes do tempo. Toma o nosso tempo para fazer o orçamento e esquecem completamente aqueles representantes da população que tomaram uma posição nesse sentido. Esse é o primeiro ponto que me preocupa, a falta de diálogo. O segundo é que o governo diz que vai cortar, porque vai haver uma redução de receita, portanto, um não aumento na produção como se esperava, mas a gente sai dali, os discursos são de que estamos num paraíso, que tudo é uma maravilha. As propagandas que a gente vê do governo, parece que nós estamos na Noruega, em todas as áreas do setor social, que a economia cresce como se fosse a China. Aí a gente para um pouquinho, vai no jornal, está havendo corte de verba. O governo tem que ser honesto, coerente e dizer à população: nós estamos vivendo um período perigoso. Por isso temos que fazer corte. Segunda preocupação, então, é a falta de sintonia entre o discurso geral e o discurso específico. O discurso geral sobre a situação da economia e o específico sobre o corte de gastos. E a terceira é aonde cortar. E, lamentavelmente, 3 dias depois da decisão de corte, ainda não sabemos onde serão os cortes exatamente. Porque saíram os grandes cortes, mas não saíram os específicos. Eu estou muito curioso de saber esse grande corte que houve no Ministério das Cidades. Foi para estádios ou foi para saneamento? O que é que cortaram? Dinheiro para saneamento, para água, ou dinheiro para fazer estádios para a Copa? A gente não sabe. Hoje de manhã estava previsto que ia sair. Também me preocupa uma manipulação. A manipulação é a seguinte: às vezes parece complicado falar tudo isso. O governo agora está dizendo que não cortou 1,9 bilhões da educação. Está dizendo que deu mais dinheiro à educação. Sabe por quê, senador Pedro Simão? Porque eles cortaram do previsto do orçamento de 2012, mas estão comparando com o que gastaram em 2010. Aí estão dizendo: nós aumentamos os gastos de 2010 para 2012, mas não estão dizendo que cortaram dinheiro do que estava previsto. Agora, dá uma mão tira outra, mas 3 meses atrás fizeram propaganda de que estavam aumentando na totalidade. Agora estão aumentando um tiquinho assim. Essa farsa é que nos preocupa, porque cria uma ilusão. A Grécia está se acabando porque vendeu ilusões durante alguns anos. Eu agarrei aqui um gancho, um discurso do senador Luiz, em que ele falou do rei nu, que ninguém dizia que o rei estava nu, era como se ele tivesse vestido. Até que uma criança disse: mas esse rei está nu. Porque a criança tem a simplicidade de ver as coisas como elas são, e não de ver as coisas como a gente lê e vê na publicidade como elas pareceriam ser. E o rei estava nu, e todo mundo passou a acreditar. O que aconteceu na Grécia foi a percepção da desnudez da economia grega, que estava envolvida no ouro do euro, e parecia que estava no paraíso, que estava envolvida na ilusão de dinheiro que chegava dos bancos, como se eles não cobrassem um dia serem devolvidos. A Argentina passou a mesma coisa. Alguém já esqueceu o que aconteceu na Argentina, que um presidente teve até que sair corrido por causa da crise econômica, Fernando de la Rúa? A Argentina era o exemplo do mundo, porque tinha uma paridade, um peso, um euro. Desculpe, um peso, um dólar. A Grécia nossa moeda é o euro. A Argentina, nossa moeda é o dólar. Os dois romperam. E o Brasil tem um real que está nos permitindo comprar o mundo. Eu vi um dia desses que tem empresas imobiliárias de Miami especializadas em brasileiros. Nós não vamos jogar culpa em ninguém mais. Saímos por aí gastando dinheiro, comprando coisas. Isso vai trazer um custo e em algum momento a gente vai descobrir que estamos nu. Porque nu é quando uma moeda não reflete exatamente a sua força e reflete apenas o momento. O nosso real
reflete o momento de uma balança comercial favorável graças aos preços das commodities. Sobe o preço do soja, sobe o preço do ferro, aí nós temos dólares. Aí o euro fica forte. Mas essas commodities, elas podem cair de um dia para o outro. Basta lá encontrar outro fornecedor, e a China vai encontrar fornecedor na África dentro de alguns anos mais. Aí o rei se percebe que está nu. Nós não podemos deixar que isso aconteça, e nosso papel aqui é alertar o Brasil. Não vivamos de ilusões. A Argentina fez isso. E eu queria lembrar aqui uma coincidência, senador Aloysio. A Argentina fez uma Copa e a Grécia fez uma Olimpíadas. E nós estamos fazendo as duas. Nós estamos fazendo as duas. Pode ser simples coincidência histórica, mas pode ser o peso dos gastos feitos antes que tem que ser pago depois.